Você é um ninguém, humilhou o empresário. Mas a verdade sobre o caipira mudou tudo. O instante em que a voz de Augusto ecoou pela praça, parecia ter parado o tempo. A palavra saiu firme, carregada de veneno, e atravessou o ar quente como uma lâmina afiada, cortando direto no peito de Zé Bento. Você é um ninguém, disse o empresário com desdém, e o som daquela frase vibrou nas paredes das casas, se espalhou entre os corredores da prefeitura e se infiltrou nas almas que estavam ali presenciando a cena. O silêncio que veio depois foi tão pesado que até o canto dos pássaros pareceu cessar. Aquelas 3 palavras, simples e secas, tiveram mais força do que qualquer gesto físico poderia ter, porque a humilhação, quando é lançada em voz alta, não atinge só quem a recebe, mas também todos que escutam. Zé Bento não se moveu. O chapéu de palha gasto fazia sombra em seus olhos, mas quem olhasse com atenção veria que não havia raiva neles, apenas uma calma estranha, quase desconcertante. Era como se cada ruga de seu rosto contasse histórias de trabalho, fé e superação que ninguém ali poderia imaginar. Enquanto Augusto exibia sua gravata bem passada, os sapatos polidos refletindo o sol e o sorriso arrogante de quem tinha prazer em diminuir os outros, Zé Bento permanecia firme, com os pés enterrados no chão batido, como raízes que resistem às tempestades. O povo ao redor, acuado pelo poder que Augusto representava, desviava o olhar, mas por dentro sentia uma mistura de indignação e vergonha. Não havia coragem em ninguém para confrontar aquele empresário, porque todos conheciam sua fama. Ele era dono de terras, de negócios e de uma influência que alcançava até os gabinetes mais importantes da cidade. Acostumado a mandar, ele acreditava que poderia medir o valor das pessoas pela roupa que vestiam, pelo dinheiro que carregavam no bolso ou pelo título que carregavam na parede. E assim, diante de todos, quis mostrar que o caipira não passava de uma sombra, alguém que não merecia lugar de respeito. Mas as palavras, quando são cuspidas com crueldade, têm um peso que o próprio falante nem sempre percebe. O ninguém que Augusto lançou como insulto não só escorreu pela alma de Zé Bento, mas também caiu sobre cada coração presente. Muitos ali se viram naquele caipira, porque cada um já havia sentido na pele o gosto amargo de ser desmerecido. E é por isso que, no fundo, a cena tinha algo de universal. Não era apenas a história de um homem contra outro, mas o retrato de como o mundo tantas vezes trata com desprezo aqueles que não se encaixam nos moldes da riqueza e do status. Zé Bento, no entanto, não se abalou. Havia em sua postura uma dignidade silenciosa, a força de quem já enfrentou o sol escaldante no roçado, de quem já atravessou madrugadas em oração, pedindo a Deus força para continuar, de quem sabia que valor de gente não se mede com cifras. Enquanto Augusto falava alto, querendo deixar claro quem mandava ali, Zé Bento respondia com silêncio. E esse silêncio, carregado de firmeza, começava a mexer com quem assistia. A praça parecia dividida. De um lado, o peso da arrogância de um homem que acreditava ter poder absoluto. Do outro, a resistência calma de um homem que não precisava provar nada a ninguém. Era como se 2 mundos estivessem se confrontando diante dos olhos de todos. O mundo da aparência e o mundo da essência. E embora naquele primeiro momento parecesse que Augusto tinha a vantagem, havia algo no ar que anunciava que a história ainda guardava uma virada. A palavra cruel havia sido lançada, mas em vez de ferir, parecia preparar terreno para algo maior. Porque a vida tem dessas. Às vezes, é preciso que a injustiça seja escancarada para que a verdade venha à tona com ainda mais força. O povo não sabia, mas naquele instante, quando Augusto chamou Zé Bento de ninguém, estava começando um caminho de transformação que mudaria não só a visão de todos sobre aquele caipira, mas também o destino de quem o humilhou. O corte feito pela palavra não era o fim, mas o início de uma revelação. E quem prestasse atenção nos olhos serenos de Zé Bento entenderia que ele já sabia disso. Ele carregava consigo a certeza de que não precisava levantar a voz nem revidar para mostrar quem era, porque em sua simplicidade trazia uma verdade guardada. E essa verdade, mais cedo ou mais tarde,
viria à tona com uma força que nenhum dinheiro ou poder poderia deter. O silêncio que tomou conta da praça depois daquelas palavras foi mais pesado do que qualquer barulho poderia ser. Era como se o ar tivesse ficado denso, difícil de respirar. E até as cigarras que cantavam sem parar durante a tarde quente calaram diante da cena. O povo que estava ali, uns encostados nos muros da prefeitura, outros parados ao redor da fonte que mal jorrava água, não sabia como reagir. Ninguém ousou abrir a boca. Os olhos se desviavam, ora para o chão de pedras irregulares, ora para o céu sem nuvens, porque encarar aquele momento era duro demais. O silêncio, na verdade, dizia muito mais do que 1000 vozes poderiam dizer, e cada coração presente carregava uma mistura de vergonha, impotência e medo. Havia crianças que seguravam a mão das mães e perguntavam baixinho o que estava acontecendo, mas nem elas recebiam resposta. Os mais velhos, com a sabedoria da idade, apenas balançavam a cabeça em sinal de reprovação, mas também não diziam nada. Era como se todos tivessem aceitado a regra não escrita de que, contra Augusto, ninguém tinha coragem de se levantar. Ele era um homem de negócios que carregava poder nas palavras e nas alianças que tinha feito ao longo dos anos, e a cidade inteira vivia debaixo da sombra de sua influência. Ninguém queria se meter em briga com quem tinha dinheiro, com quem podia fechar portas e arruinar vidas de um dia para o outro. Mas naquele silêncio havia também um sentimento escondido, quase invisível. Era a compaixão. Cada um ali se reconhecia um pouco em Zé Bento, porque todos já tinham sentido o gosto amargo do desprezo em algum momento da vida. O olhar cabisbaixo de uma costureira lembrava o dia em que foi maltratada por não poder cobrar mais barato pelo seu trabalho. O jeito tenso de um trabalhador braçal recordava a vez em que foi ridicularizado por não ter estudo suficiente. O coração apertado de uma mãe lembrava quando foi julgada por ser pobre e simples. Todos eles viam no caipira uma parte de si mesmos, e por isso o silêncio não era apenas medo, mas também solidariedade silenciosa. Zé Bento permanecia de pé, sem dizer nada, e essa calma só aumentava a estranheza da cena. O povo esperava um grito, uma resposta atravessada, ou até que ele baixasse a cabeça envergonhado. Mas não. Ele continuava firme, olhando para frente, como quem sabe que o tempo se encarrega de revelar verdades que a boca humana não precisa anunciar de imediato. O silêncio dele se misturava ao silêncio da multidão, criando uma tensão que parecia pulsar no ar. E quanto mais quieto ficava, mais Augusto se incomodava, porque não havia nada que irritasse mais um arrogante do que ser ignorado em sua tentativa de humilhar. O ambiente, antes apenas de curiosidade, agora era de expectativa. Parecia que cada olhar estava preso ao que poderia acontecer a seguir. Os mais atentos começaram a perceber que aquele silêncio não era vazio, era carregado de significado. Ele revelava que por trás das aparências havia algo que ainda não tinha sido mostrado. Era como se a praça inteira tivesse se tornado palco de uma peça onde os papéis estavam prestes a se inverter. E o público, sem perceber, já torcia para que o desfecho fosse diferente do que Augusto imaginava. O silêncio dizia que o poder do empresário não era absoluto, por mais que ele acreditasse nisso. Dizia que, por trás de roupas simples e um chapéu gasto, podia morar uma grandeza que ninguém enxergava a olho nu. Dizia que a verdadeira força não se mostra em gritos nem em palavras de desprezo, mas na calma de quem sabe que não precisa provar nada a ninguém. E dizia, sobretudo, que as sementes da humildade sempre germinam em silêncio antes de dar frutos que o mundo inteiro pode ver. E foi assim, entre olhares desconfiados, corações inquietos e respirações presas, que aquele instante de quietude ganhou mais força do que qualquer discurso inflamado poderia ter. O povo não sabia, mas aquele silêncio coletivo seria lembrado como o momento em que as máscaras começaram a rachar. Porque muitas vezes é no silêncio que Deus fala mais alto. E naquela tarde abafada, era como se o próprio céu estivesse preparando a todos para a lição que estava prestes a acontecer.
O orgulho de Augusto era tão visível quanto a gravata vermelha que ele usava apertada no pescoço. Era um homem de gestos calculados que andava sempre com o peito estufado e o queixo levantado, como se olhasse o mundo de cima. O calor da tarde não lhe incomodava, porque para ele o suor era coisa de gente simples. E gente simples, em sua cabeça, não tinha valor algum. Os sapatos bem engraxados brilhavam mais do que o sol batendo nas pedras da praça, e cada passo que dava soava como marteladas de autoridade. A imagem dele era construída para impressionar, para deixar claro que estava acima dos demais. Augusto acreditava que a força de um homem estava no terno alinhado, no carro importado parado na esquina e na maneira como podia mandar e desmandar sem que ninguém ousasse contrariá-lo. Ele não se tornou arrogante do nada. Desde jovem, acostumou-se a ser tratado como alguém especial. Filho de uma família de comerciantes influentes, crescera ouvindo que era diferente dos outros, que o destino o colocava em posição de comando. Aprendeu cedo a ver os trabalhadores como peças de um tabuleiro, úteis apenas enquanto servissem aos seus interesses. Esse pensamento o acompanhava em cada decisão, em cada palavra, em cada gesto que fazia questão de exibir diante da cidade. No fundo, Augusto não precisava dizer que era poderoso, porque sua postura deixava isso evidente antes mesmo que abrisse a boca. Naquele dia, ele estava ainda mais disposto a reforçar essa imagem. O calor sufocante da praça não o fez afrouxar a gravata, porque para ele, isso seria sinal de fraqueza. Os fios de cabelo penteados para trás estavam impecáveis, e o relógio no pulso cintilava cada vez que ele movia a mão para gesticular. O olhar carregado de desprezo vasculhava cada rosto ao redor, e cada pessoa que baixava a cabeça diante dele alimentava sua vaidade. Era como se precisasse dessa submissão constante para se lembrar de quem era. O contraste com Zé Bento só deixava a cena mais evidente. De um lado, Augusto parecia um monumento de arrogância, feito de ferro e orgulho, um homem que acreditava não ter limites. Do outro, o caipira, com a camisa já gasta pelo tempo e o rosto marcado pelo sol e pela lida, transmitia algo que Augusto não conseguia entender. Não era apenas calma, mas uma força invisível, silenciosa, que não se expressava em roupas caras, mas em uma dignidade que não podia ser comprada. O povo via os dois e entendia, ainda que inconscientemente, que aquele contraste tinha algo de simbólico. Augusto representava o mundo que valoriza a aparência, que mede as pessoas pelo que elas mostram por fora. Zé Bento representava a essência, aquilo que se constrói no silêncio dos dias, nas madrugadas de trabalho, nas orações sussurradas debaixo das estrelas. A diferença entre eles não estava apenas nas roupas, mas no espírito. E embora ninguém ousasse dizer, havia algo no fundo dos olhos do caipira que começava a incomodar Augusto. O orgulho do empresário era como uma armadura. Ele acreditava que estava protegido por ela, mas não percebia que era justamente essa armadura que o impedia de enxergar a verdade. Quanto mais se mostrava imponente, mais se afastava daquilo que dá sentido à vida. A cada palavra de desprezo que pronunciava, revelava a fragilidade que escondia atrás da soberba. Augusto queria que todos acreditassem que ele era invencível, mas a própria necessidade de humilhar mostrava o contrário. Um homem que, sem perceber, estava prestes a ser desarmado, não pela força, mas pela simplicidade de quem ele chamava de ninguém. Naquela tarde, a gravata vermelha, o terno escuro e os sapatos brilhantes não eram apenas roupas, eram símbolos de um orgulho que cegava. A praça inteira olhava para ele e via poder, mas começava a pressentir que o poder, quando se apoia apenas na aparência, não resiste ao peso da verdade. E essa verdade, guardada nos olhos de Zé Bento, estava cada vez mais perto de ser revelada. O chapéu de Zé Bento parecia um detalhe pequeno diante de toda a pompa que Augusto fazia questão de exibir. Mas quem conhecia a vida do interior sabia que aquele objeto carregava mais do que palha e suor. Era um companheiro de longa data, já sem a firmeza de quando foi comprado, com as abas dobradas pelo tempo e as manchas que contavam histórias que ninguém mais lembrava. Para uns, podia parecer apenas um chapéu velho, quase sem valor. Mas para Zé Bento, era como uma extensão de si mesmo, testemunha silenciosa de cada passo, cada batalha
e cada oração feita nas madrugadas. Ali estava guardado não só o peso do trabalho no campo, mas também a dignidade de um homem que enfrentara a vida sem nunca perder a fé. Aquele chapéu já tinha enfrentado chuvas fortes que caíam de repente no meio da roça, já tinha se queimado sob o sol escaldante de tantas colheitas, já tinha visto a sombra da lua clareando os caminhos quando o serviço se estendia pela noite. Cada marca era uma cicatriz, e cada cicatriz era uma lembrança. Ao segurar o chapéu contra a cabeça, Zé Bento carregava o passado consigo, como quem sabe que não existe riqueza maior do que aquilo que se aprende na dureza da vida. Para os olhos superficiais, era apenas um pedaço de palha, mas para quem olhasse com o coração, era a coroa de um rei invisível. Enquanto Augusto brilhava com o relógio caro e o sapato engraxado, Zé Bento permanecia firme com aquele chapéu que não escondia nada, apenas mostrava a verdade. O povo ao redor, mesmo calado, percebia essa diferença. Era como se houvesse duas coroas ali na praça, a de Augusto, feita de ouro e vaidade, e a de Zé Bento, feita de simplicidade e luta. A primeira reluzia por fora, mas era frágil como o vidro. A segunda era discreta, mas carregava uma força que não podia ser quebrada. Havia crianças que olhavam para o chapéu com curiosidade, como se fosse um objeto mágico. Havia idosos que o reconheciam como sinal de respeito, lembrando dos tempos em que os homens tiravam o chapéu para entrar na igreja ou para cumprimentar alguém. O chapéu era símbolo de tradição, de raízes fincadas na terra, de identidade que não se perde mesmo quando tudo ao redor muda. E talvez fosse isso que mais incomodava Augusto, perceber que, por trás daquele homem aparentemente insignificante, havia uma história sólida demais para ser apagada com palavras de desprezo. A cada vez que o vento balançava a aba gasta, parecia que o chapéu sussurrava memórias. Falava dos dias em que Zé Bento acordava antes do sol nascer para plantar, falava das noites em que sentava na varanda com a família para rezar, falava das perdas que enfrentou sem deixar a esperança morrer. Não era só um adorno, era um testemunho silencioso de resiliência. E essa resiliência, mesmo sem ser dita, era sentida por quem observava a cena. Naquele momento, o chapéu não era apenas um objeto. Era um contraste vivo entre dois mundos. De um lado, a arrogância que se escondia atrás de símbolos caros. Do outro, a humildade que se revelava em um simples pedaço de palha. E mesmo sem que ninguém pronunciasse uma palavra, todos que estavam ali na praça sabiam que, em algum ponto daquela história, o chapéu teria mais peso do que a gravata. Era como se Deus tivesse colocado aquele detalhe diante dos olhos de todos para lembrar que a grandeza nunca está no brilho do que se veste, mas no significado que se carrega. Zé Bento permanecia imóvel, com o chapéu como sua coroa invisível, e o povo, mesmo em silêncio, começava a entender que havia mais sabedoria naquele homem simples do que em qualquer discurso que Augusto pudesse fazer. O som da risada de Augusto atravessou a praça como um trovão curto, seco e cortante. Não era uma risada de alegria, mas de escárnio, uma daquelas que busca diminuir o outro para se sentir maior. Ele deu uma risada alta, cheia de certeza de quem acredita que o mundo inteiro deveria rir junto, e naqueles poucos segundos, o silêncio do povo foi quebrado de forma abrupta. As pessoas se encolheram, desviaram o olhar, e até algumas crianças taparam os ouvidos, porque sentiram na risada algo que ia além da ironia. Era desprezo cru, uma tentativa de apagar a presença de Zé Bento ali, de afirmar que ele realmente não passava de um ninguém. Zé Bento, no entanto, permaneceu firme. Não sorriu, não baixou a cabeça, não retrucou. O chapéu gasto continuava a sombrear seus olhos, e mesmo sem falar nada, havia uma firmeza ali que incomodava mais do que qualquer grito poderia ter incomodado. Era como se a risada, em vez de feri-lo, tivesse escancarado ainda mais a diferença entre aparência e essência. Augusto ria com a segurança de quem acha que o mundo se curva diante dele, mas a verdade era que sua gargalhada não tinha poder sobre o que residia dentro do caipira. O povo ao redor percebeu algo que Augusto, na arrogância, não via. Aquele homem simples não se curvava.
Cada músculo tenso da face de Zé Bento dizia que ele conhecia o valor do que tem e não se deixaria abalar por palavras vazias ou gestos grandiosos. A risada que deveria esmagá-lo só serviu para mostrar a profundidade da paciência e da resiliência que vinham de anos de lida com o sol, com a seca, com a chuva e com a vida dura. Era uma calma que não se aprende em livros nem se compra com dinheiro. Era a força silenciosa de quem sabe que a verdadeira grandeza não precisa ser anunciada. Enquanto Augusto continuava rindo, gesticulando para enfatizar seu poder e esperando que os outros participassem do escárnio, Zé Bento ergueu levemente o queixo. Não havia desafio explícito, mas havia presença, e isso começou a mudar a energia da praça. Pessoas que antes sentiam vergonha de Zé Bento, agora se sentiam impressionadas com a dignidade que emanava dele. A risada de desdém, que deveria encolher o caipira, serviu como lente que ampliava sua força. Era impossível ignorar o contraste. De um lado, um homem rindo para mostrar poder e status. De outro, um homem calmo, humilde e firme, cuja história de vida gravada nos traços do rosto, nas mãos calejadas e no chapéu surrado, falava mais alto do que qualquer zombaria. Cada detalhe, desde a sombra das telhas sobre a praça, até o suor do trabalho diário refletido nas veias das mãos de Zé Bento, tornava evidente que aquela risada não passava de um som oco. O eco dela preenchia o ar, mas não preenchia o vazio que Augusto tentava esconder em seu coração. O povo sentiu a mudança. A risada que deveria esmagar a alma do caipira começou a mostrar uma fraqueza no próprio arrogante. Quanto mais Augusto ria, mais evidente se tornava que seu poder estava preso à aparência e à aprovação alheia, enquanto Zé Bento possuía uma força que ninguém poderia tirar. Era como se cada som de escárnio se transformasse em prova da injustiça e da vaidade, preparando o terreno para a virada que ainda estava por vir. Naquele instante, a praça inteira respirava com atenção, ciente de que aquela risada não marcava o fim, mas anunciava o começo de algo maior. A verdade de Zé Bento não precisava de palavras para se revelar. Bastava estar ali, firme, com paciência e dignidade, para que todos percebessem que, muitas vezes, quem ri primeiro é quem tem mais medo. E mesmo sem responder, ele transmitia uma mensagem clara. A força verdadeira não se encontra na arrogância, mas na humildade que resiste. Quando Augusto pronunciou aquela palavra, ninguém, o som caiu sobre Zé Bento como uma pedra pesada atirada no meio da praça. Não era apenas um insulto, era um julgamento, uma sentença silenciosa que visava reduzir tudo aquilo que Zé Bento representava a zero, como se sua história, seu trabalho, sua fé e sua dignidade não tivessem valor algum. O efeito não foi apenas emocional, mas físico. A tensão pairou no ar, os passos de quem estava próximo ficaram mais lentos, e até o vento pareceu conter a respiração diante do peso daquela palavra. Para muitos era apenas um insulto comum, mas para quem olhava de perto, podia-se sentir o impacto que palavras têm quando usadas como armas, capazes de atravessar o coração e marcar a alma. Zé Bento permaneceu em silêncio, mas não de fraqueza. Cada fibra do seu corpo parecia absorver o golpe e transformá-lo em algo diferente, uma energia que crescia dentro dele, silenciosa, firme e cheia de propósito. Seus olhos, ainda que ocultos sob a aba do chapéu, refletiam não raiva, mas uma clareza que só se conquista depois de anos de luta e oração. Era como se aquela palavra carregasse consigo toda a falsidade do mundo, mas também toda a oportunidade de provar que a essência de um homem não pode ser medida por quem o julga. A plateia que assistia à cena sentiu o impacto junto com ele. Cada murmúrio contido, cada olhar discreto, reforçava que a palavra tinha poder, mas também revelava algo mais profundo. A injustiça desperta algo dentro de cada pessoa. Alguns lembraram de momentos de suas vidas em que foram chamados de ninguém, subestimados por causa da pobreza, da aparência ou da falta de estudo, e reconheceram o peso que aquelas letras carregam. Havia dor, sim, mas também uma expectativa silenciosa. O que faria Zé Bento diante de tanta hostilidade?
Enquanto Augusto gesticulava, confiando que a palavra tivesse atingido seu objetivo, Zé Bento respirava com calma. Cada batida de seu coração era um lembrete de que a força não vem de humilhar o outro, mas de manter a dignidade intacta, mesmo diante da agressão. A palavra ninguém, que soava como uma sentença final, transformou-se em uma oportunidade para que todos vissem que a grandeza de um homem não está em ser reconhecido pelos outros, mas em se manter firme nos próprios princípios, na própria fé e na própria humildade. O ambiente ao redor começou a mudar de forma sutil, mas perceptível. A sombra de desdém que Augusto tentava lançar sobre Zé Bento começou a refletir sobre si mesmo. Quanto mais ele repetia o julgamento, mais se tornava evidente que sua arrogância era apenas uma casca, enquanto a essência do caipira permanecia íntegra, inabalável, inquebrável. O ninguém lançado como insulto não conseguia tocar a alma que carregava anos de experiência, suor e oração. Pelo contrário, destacava a diferença entre a aparência de poder e a força verdadeira que se constrói em silêncio. E enquanto o calor da tarde continuava a envolver a praça, todos que ali estavam puderam sentir que aquela palavra não era o fim da história. Ela era um ponto de virada invisível, a marca do momento em que a paciência, a fé e a humildade de Zé Bento começaram a ganhar força diante da arrogância. Era o prenúncio de uma lição que se aproximava, que quem chama o outro de ninguém, muitas vezes só revela o próprio vazio, e que a verdadeira grandeza sempre se mostra na simplicidade e na firmeza do coração. Zé Bento continuava em pé, imóvel, com o chapéu surrado apoiando-se levemente sobre a cabeça. E era como se cada fio de palha carregasse a história de toda a sua vida. Ele não precisava gritar, não precisava gesticular, não precisava se impor. Havia algo maior que palavras ou gestos que transmitia sua força. A dignidade que se constrói na lida diária, na fé em Deus e na paciência com a vida. Cada músculo relaxado de seu corpo, cada olhar calmo lançado para Augusto, falava mais do que qualquer argumento poderia falar. Era uma força invisível, silenciosa, mas impossível de ignorar. E o povo que observava começava a perceber que havia algo ali que dinheiro, títulos ou arrogância não podiam tocar. Enquanto Augusto gesticulava com exagero, tentando imprimir ainda mais autoridade, Zé Bento apenas respirava com calma, firme como uma árvore fincada na terra. Sua dignidade não era fruto de vaidade, mas de experiência, de noites em claro, de trabalho pesado e de uma vida pautada por valores que o dinheiro nunca poderia comprar. Cada ruga em seu rosto contava histórias de superação. Cada mão calejada mostrava suor e persistência. E mesmo diante da humilhação, ele não se deixava abater. A cidade inteira podia ver que a verdadeira força não estava na voz que berra, mas na alma que permanece íntegra. O contraste entre os dois homens não poderia ser mais evidente. Augusto, com todo o seu poder e ostentação, tentava esmagar o caipira com palavras, gestos e olhares de desprezo. Mas nada disso penetrava a armadura invisível que Zé Bento construíra ao longo dos anos. Era como se ele tivesse um escudo que não se via, mas que protegia sua essência de qualquer ataque externo. Cada pessoa na praça sentia isso. Alguns começaram a respirar mais devagar, a perceber que o silêncio do caipira carregava mais força do que qualquer gritaria do empresário. Havia algo de quase espiritual naquele momento. Não era apenas uma lição de vida ou uma demonstração de paciência. Era a evidência de que a dignidade verdadeira é uma força que transcende circunstâncias e pessoas. Ela não depende do reconhecimento de outros, não precisa de aplausos nem de aprovação. Ela existe no coração de quem entende que a vida pode tentar humilhar, mas não pode roubar aquilo que é construído com fé, trabalho e humildade. Os olhares atentos perceberam que a energia da praça estava mudando. Quanto mais Augusto tentava impor sua autoridade, mais seu poder parecia frágil diante da calma de Zé Bento. E era justamente essa calma, essa firmeza silenciosa, que começava a plantar nos presentes a certeza de que a grandeza não se mede pelo que se exibe, mas pelo que se sustenta, mesmo quando ninguém vê. A dignidade, quando verdadeira,
brilha sem precisar de holofotes. E assim, enquanto o sol continuava a iluminar a praça e o calor deixava a atmosfera ainda mais densa, Zé Bento permanecia inabalável, ensinando sem dizer uma palavra, mostrando que a força de um homem não está em humilhar os outros, mas em se manter íntegro, fiel a si mesmo e aos princípios que Deus colocou em seu coração. Era a força invisível da dignidade, aquela que transforma silenciosamente qualquer situação, preparando o terreno para a virada que todos ainda aguardavam com expectativa. Enquanto a praça se mantinha silenciosa, com o sol refletindo nas pedras quentes e o vento levantando pequenas nuvens de poeira, Zé Bento respirava fundo, como quem se prepara para revelar algo que o tempo vinha guardando. A palavra ninguém ainda ecoava na mente de todos, mas havia algo em seu olhar que começava a despertar uma expectativa silenciosa. Por trás da calma do caipira havia segredos, histórias de vida, provas de coragem e resiliência que ninguém poderia imaginar. Ele não era apenas o homem simples que se via à primeira vista. Carregava consigo experiências que dariam um novo peso a qualquer julgamento. Zé Bento havia enfrentado perdas, momentos de solidão e dificuldades que poderiam ter quebrado qualquer pessoa. Ele perdera familiares, enfrentara doenças, atravessara invernos rigorosos sem ter o suficiente para comer. E mesmo assim, sua fé nunca vacilara. Cada dia de lida no campo, cada madrugada de oração, cada gesto de bondade que praticava em silêncio, construíam a fortaleza invisível que agora se mostrava. Augusto, acostumado a julgar pelas aparências, não tinha a menor ideia do que aquele homem simples tinha conquistado com esforço, fé e perseverança. O chapéu surrado, que tantos consideravam apenas um detalhe, era na verdade um símbolo de resistência. Ele testemunhara acordes de trabalho no nascer do sol, noites de frio, encontros com vizinhos para ajudar quem precisava e momentos de reflexão profunda. Cada mancha e rasgo contava uma história de superação, uma prova de que Zé Bento não era definido pelo que tinha ou pelo que aparentava, mas pela integridade e coragem que carregava em seu coração. Ele era alguém que já tinha sobrevivido ao impossível, que conhecia os limites da vida e ainda assim persistia com fé e esperança. A plateia, embora ainda silenciosa, começava a perceber pequenas pistas. Um brilho nos olhos de Zé Bento, a firmeza em sua postura, a maneira como respirava devagar e olhava ao redor, tudo indicava que algo estava prestes a ser revelado. Aquela verdade que dormia escondida era como uma semente que germinava silenciosa há anos e agora, diante da arrogância de Augusto, começava a emergir com força, pronta para virar a mesa e mostrar que quem realmente importa não é definido por palavras cruéis. Enquanto isso, Augusto, cheio de orgulho e certeza de que seu poder era absoluto, não notava que estava prestes a ser confrontado, não com violência, mas com sabedoria, experiência e dignidade. Ele acreditava que a grandeza se media em dinheiro, títulos e respeito comprado, mas a verdade de Zé Bento vinha para mostrar que a grandeza real vem da resiliência, da fé e do caráter. Cada pessoa na praça sentia a mudança no ar, como se uma energia silenciosa começasse a envolver todos, anunciando que o momento decisivo se aproximava. O silêncio do caipira não era vazio, era carregado de história, de experiências e de força moral. Ele sabia que, em breve, a revelação mostraria não apenas quem ele era, mas também quem Augusto realmente era diante da vida e diante de Deus. A verdade que dormia escondida era um lembrete de que o valor de uma pessoa não se mede pelo que se vê, mas pelo que se carrega por dentro. E naquele instante, todos os olhares se voltaram para Zé Bento, esperando, sem saber ainda, que o que estava prestes a ser revelado transformaria completamente a percepção de todos sobre ele e sobre o arrogante empresário que se julgava intocável. O momento chegou como um sopro silencioso. Zé Bento levantou o queixo, ajeitou levemente o chapéu surrado e olhou diretamente nos olhos de Augusto. Não havia gritos, não havia gestos exagerados, apenas um olhar firme,
carregado de história, de experiência e de verdade. Naquele instante, toda a arrogância do empresário começou a tremer, não por força física, mas pela intensidade do que estava sendo transmitido sem uma única palavra. O olhar do caipira dizia: eu sei quem sou, eu conheço o valor da minha vida, e não preciso da aprovação de ninguém para ser grande. A praça inteira sentiu a mudança. O vento parecia sussurrar entre as casas, as folhas das árvores balançavam de forma mais lenta, e até os animais que passavam nas ruas observavam atentos. Havia algo quase sobrenatural naquele silêncio, na firmeza de Zé Bento. Augusto, acostumado a dominar a cena com gritos e imposição, percebeu que aquele olhar não podia ser quebrado. Era mais forte do que qualquer palavra de desprezo, mais pesado do que qualquer gesto de arrogância. Ele se sentiu exposto, como se alguém tivesse levantado um espelho mostrando cada camada de sua vaidade e superficialidade. O caipira não precisava provar nada. Sua presença, seu olhar e sua postura já contavam sua história. Cada ruga no rosto, cada cicatriz nas mãos, cada mancha no chapéu carregava a narrativa de uma vida construída com trabalho duro, fé e humildade. O silêncio que antes era apenas uma pausa agora tinha significado. Era a força invisível da dignidade. Um poder que não depende de dinheiro ou títulos, mas da integridade do caráter. Todos na praça sentiram o peso daquela energia. A arrogância de Augusto começava a se desfazer diante daquilo que ele não podia controlar. As pessoas começaram a se inclinar levemente para a frente, como se quisessem absorver cada detalhe daquele momento. Alguns sussurravam baixinho, outros apenas prendiam a respiração. Era impossível desviar os olhos do caipira. Havia algo em seu olhar que transcendia a situação, que falava de resistência, de paciência, de fé inabalável. Augusto sentiu pela primeira vez que estava enfrentando alguém que não podia ser intimidado. Cada tentativa de impor poder parecia agora inútil diante da força silenciosa que emanava de Zé Bento. O olhar do caipira não era apenas firme, era transformador. Ele tinha a capacidade de virar a mesa, de mudar a percepção de todos ali sem precisar gritar, sem precisar humilhar de volta, apenas mostrando quem realmente era. A humildade e a experiência de Zé Bento tornavam sua presença tão magnética que até os mais céticos na plateia começaram a sentir respeito e admiração. A força do olhar dele desmontava a fachada de Augusto, deixando à mostra a fragilidade por trás do orgulho e da vaidade. E nesse instante, tudo começou a mudar. A praça deixou de ser palco da humilhação e se tornou espaço de reflexão, onde cada pessoa podia sentir a diferença entre quem se impõe pela aparência e quem se sustenta pela essência. O olhar de Zé Bento dizia, sem pronunciar uma só palavra: a verdadeira grandeza não se compra, não se impõe, não se grita. Ela se vive, se carrega e se mostra na calma, na paciência e na fé. Augusto, por mais que quisesse, já não tinha mais controle sobre a percepção de quem assistia. O caipira, com um simples olhar, havia virado a mesa, e todos sabiam que a história estava prestes a mudar para sempre. O momento decisivo finalmente se aproximava, e Zé Bento respirou fundo, sentindo o peso de toda a história que carregava. Augusto, ainda com o sorriso arrogante nos lábios, achava que podia continuar a dominar a situação com palavras e gestos, mas não percebeu que a verdadeira arma estava prestes a ser usada. A palavra certa, no momento certo, capaz de desarmar o orgulho e revelar a verdade que ninguém esperava. Zé Bento não precisava de gritos, nem de gestos exagerados. Bastava falar com calma, firmeza e sinceridade, porque aquelas palavras carregavam consigo toda a força da experiência, da fé e da humildade. Quando Zé Bento finalmente falou, sua voz soou clara, firme e serena, atravessando o silêncio da praça e tocando cada coração presente. Ele não respondeu com raiva, não atacou, não humilhou. Ele simplesmente revelou uma verdade que mudaria a percepção de todos.
sobre sua vida, sobre suas lutas, sobre sua coragem e sobre quem realmente tinha valor. Cada sílaba carregava o peso de anos de trabalho, de noites em claro, de orações silenciosas e de desafios enfrentados com fé. Aquela palavra era como um raio que iluminava o que antes estava escondido, mostrando que o verdadeiro poder não vem do dinheiro ou do status, mas da essência e da integridade de um homem. O impacto foi imediato. Augusto, que até então se sentira seguro em seu trono de arrogância, começou a se retrair. A palavra de Zé Bento não apenas expôs sua ignorância sobre a vida do caipira, mas também fez com que todos ali percebessem a fragilidade de seu orgulho. Cada pessoa na praça sentiu o efeito transformador daquela declaração. A humilhação se dissipou, o respeito emergiu, e a percepção da verdadeira grandeza começou a se desenhar diante dos olhos de todos. O silêncio que antes carregava tensão, agora pulsava com admiração e surpresa. Zé Bento, com seu chapéu surrado e rosto marcado pelo sol e pelo trabalho, tornou-se o centro da atenção, não por arrogância, mas pela autenticidade de suas palavras. Sua voz não precisava subir. Cada som era carregado de significado e transmitia segurança, experiência e sabedoria. Os olhos das pessoas acompanhavam cada gesto, cada movimento, cada pausa, entendendo que aquilo que estava sendo dito não era apenas uma resposta, mas uma lição sobre dignidade, humildade e coragem. A revelação foi tão potente que parecia preencher cada canto da praça, cada olhar, cada coração. Augusto, por mais que tentasse manter a postura, não conseguiu esconder o desconforto. Sua máscara de confiança começou a rachar, e a arrogância que antes parecia sólida, agora se mostrava frágil. A palavra de Zé Bento tinha desarmado não só o homem, mas também a percepção de todos sobre quem realmente detinha valor naquele momento. Não era o empresário com gravata e sapato brilhante, era o caipira com chapéu surrado, paciência infinita e fé inabalável. O povo começou a sentir uma mudança profunda. O respeito antes contido surgiu de forma natural. Cada pessoa presente compreendia que a verdadeira grandeza não se mede pela ostentação, mas pela integridade, pela perseverança e pela capacidade de enfrentar a vida com coragem e humildade. E naquele instante, enquanto o sol iluminava a praça e os olhos de Zé Bento refletiam serenidade, todos perceberam que o orgulho do homem rico e arrogante havia sido desarmado por algo muito mais poderoso, a palavra certa, carregada de verdade, humildade e história. O orgulho de Augusto começou a se desfazer diante de todos como vidro quebrando no chão. Cada gesto, cada respiração tensa, cada olhar que antes transbordava a arrogância, agora denunciava a vulnerabilidade que ele tanto tentava esconder. A máscara de invencibilidade, construída com anos de status, títulos e aparência, começou a rachar, revelando não força, mas fragilidade. Ele havia subestimado Zé Bento, acreditando que um homem simples não poderia desafiá-lo. E agora todos na praça podiam ver que a realidade era outra. A grandeza verdadeira não estava em quem mais se impõe, mas em quem mantém integridade e dignidade diante das adversidades. O público sentiu a transformação como se fosse contagiante. Aqueles que antes se curvavam em respeito ou medo, agora olhavam com uma mistura de admiração e incredulidade. Augusto, que se julgava invulnerável, começou a sentir o peso de sua própria arrogância. Cada palavra de desdém que havia lançado, cada gesto de menosprezo, retornava para ele como um espelho cruel, mostrando que sua autoridade era apenas superficial. Ele havia tentado humilhar Zé Bento, mas o caipira permanecia firme, tranquilo, e agora o poder invertia-se de maneira invisível, mas inegável. Zé Bento não precisava de celebração, não precisava de aplausos. A quebra da máscara de Augusto era suficiente. Cada pessoa na praça podia sentir a mudança. O homem que se orgulhava de tudo que possuía agora estava exposto, e a humildade e paciência de Zé Bento se tornavam evidentes como raios de luz penetrando em meio à sombra da arrogância. O contraste entre ambos nunca fora tão claro. O caipira simples, de chapéu surrado e mãos calejadas,
tinha conquistado uma vitória silenciosa, mostrando que a verdadeira força está na firmeza de caráter e não na ostentação. Os movimentos de Augusto se tornaram hesitantes. Ele buscava respostas, tentava retomar o controle da situação, mas cada tentativa parecia inútil diante da presença serena de Zé Bento. O orgulho que antes carregava como escudo, agora pesava sobre ele, expondo sua própria insegurança. O povo, atento, observava cada mudança de expressão, cada gesto de desconforto, e começava a perceber que a lição que se desenrolava ali era muito maior do que a simples humilhação inicial. Era uma demonstração de que a arrogância e a ostentação não têm poder real diante de quem possui dignidade, experiência e fé. A praça inteira parecia prender a respiração, consciente de que presenciava algo raro. Não se tratava apenas da derrota de um homem arrogante, mas do triunfo silencioso de valores que a sociedade muitas vezes ignora: humildade, coragem, perseverança e integridade. Zé Bento permanecia firme, como um pilar inabalável, enquanto Augusto, despido de sua máscara, mostrava que o verdadeiro peso da vida não está no dinheiro, na aparência ou no status, mas na forma como se enfrenta os desafios com fé e respeito ao próximo. E assim, naquele instante carregado de tensão e reflexão, todos na praça compreendiam que a queda da máscara de Augusto era mais do que simbólica. Ela revelava a diferença entre viver para impressionar e viver com propósito. E enquanto o caipira mantinha sua postura tranquila, sua força silenciosa ecoava nos corações de todos. A verdadeira grandeza não precisa se anunciar. Ela se mostra na firmeza do caráter e na integridade do espírito. Depois da máscara de Augusto se partir, um silêncio respeitoso tomou conta da praça. Aqueles que antes hesitavam, que baixavam os olhos por medo ou constrangimento, agora sentiam uma admiração crescente pelo caipira. Zé Bento não precisou erguer a voz, nem exigir atenção, nem gesticular com imponência. A presença dele, carregada de experiências, paciência e fé, emanava autoridade natural, uma autoridade que não se compra, não se ostenta, mas que se conquista com vida íntegra e coragem silenciosa. O silêncio falava mais alto do que qualquer palavra poderia. As pessoas absorviam a lição de que humilhar ou se impor com orgulho só revela a fragilidade de quem se esconde atrás de status. Augusto, por mais que quisesse retomar a postura de controle, percebia que não podia mais manipular a percepção do público. Cada pessoa na praça estava agora consciente da diferença entre aparência e essência, entre poder comprado e respeito conquistado. O silêncio era o tributo não apenas à resistência de Zé Bento, mas à sua dignidade que permanecia intacta, mesmo diante da humilhação. Aquela paz momentânea, porém carregada de intensidade, transformava a atmosfera. O povo parecia segurar a respiração, como se estivesse esperando que o caipira falasse, mas ele permanecia calmo, permitindo que o próprio silêncio fosse a resposta mais eloquente. Cada gesto de Augusto, cada tentativa de rir ou se recuperar, parecia mais vazio diante da firmeza do caipira. O contraste entre a arrogância que se esvai e a humildade que permanece não poderia ser mais evidente. Era um respeito silencioso, mas profundo. Não era medo nem subserviência, era reconhecimento da verdade que emergia naquele instante. A grandeza real não se mede pelo que se ostenta, mas pelo caráter, pela fé e pela capacidade de enfrentar desafios sem perder a essência. Pessoas que haviam se escondido atrás da indiferença começaram a perceber a força do exemplo que estavam presenciando. Crianças e adultos absorviam a lição de vida, entendendo que o poder verdadeiro reside na integridade, na paciência e na coragem de permanecer fiel aos próprios valores. Zé Bento, de chapéu gasto, mãos calejadas e olhar firme, permanecia no centro da praça como um símbolo silencioso de resistência. Cada pessoa ali podia sentir que algo havia mudado não apenas entre ele e Augusto, mas dentro de si mesmas. O silêncio agora era respeito genuíno, reconhecimento da diferença entre humilhar e ser digno, entre ostentar e viver com propósito. A lição se espalhava sem palavras. A humildade tem mais poder do que a arrogância, e o respeito conquistado com dignidade supera qualquer tentativa de intimidação.
Enquanto o sol ainda iluminava a praça, cada detalhe da cena parecia maior. O vento movia as folhas das árvores suavemente, como se a própria natureza reverenciasse aquele momento. E no coração de cada espectador, a certeza crescia. O verdadeiro respeito se reconquista no silêncio, na firmeza e na verdade. Zé Bento não precisava de aplausos. Sua vitória estava no impacto silencioso que sua presença, dignidade e paciência provocavam em todos ao redor. A praça inteira agora respirava de forma diferente, como se o tempo tivesse desacelerado para permitir que todos absorvessem a lição que Zé Bento silenciosamente transmitia. Cada detalhe de sua presença contava uma história. O chapéu gasto, a roupa simples, as mãos calejadas, os pés firmes no chão. Tudo nele era sinal de vida vivida com honestidade, de trabalho árduo, de fé inabalável e de resiliência que não precisava ser anunciada. E era justamente essa simplicidade que começava a impressionar e a transformar a percepção de todos ao redor. O valor verdadeiro de um homem não se mede pelo que exibe, mas pelo que carrega dentro do coração. Enquanto Augusto tentava retomar a compostura, a grandeza do caipira se tornava cada vez mais evidente. Não havia pompa, nem palavras vazias, nem gestos ostentatórios. Havia firmeza, integridade e sabedoria. Cada pessoa que observava conseguia perceber que Zé Bento não precisava provar nada. Sua vida, mesmo sendo simples aos olhos de muitos, tinha profundidade, força e propósito. Era a prova de que a simplicidade, quando verdadeira, pode ser mais poderosa que qualquer riqueza, qualquer título ou qualquer ostentação. O vento movia as folhas, levantava pequenas partículas de poeira e parecia acompanhar a energia que emanava do caipira. A praça, que antes era palco de humilhação, agora se tornava espaço de reflexão e aprendizado. Cada espectador sentia que presenciava algo maior do que uma simples disputa entre dois homens. Era um encontro entre valores superficiais e valores reais, entre ostentação e humildade, entre orgulho vazio e grandeza silenciosa. E Zé Bento, com sua postura firme, mostrava sem palavras que o verdadeiro poder se manifesta na coerência de caráter e na capacidade de enfrentar a vida com dignidade. As crianças, que antes olhavam com curiosidade e talvez medo, agora sentiam admiração. Os adultos, que haviam se escondido atrás do silêncio ou da indiferença, começavam a refletir sobre suas próprias vidas. Cada pessoa na praça podia perceber que a verdadeira grandeza não precisava de aplausos, nem de reconhecimento imediato, nem de ostentação. Ela se revela na força de caráter, na persistência diante das dificuldades, na paciência e na fé que sustentam cada passo da jornada. Zé Bento se mantinha calmo, permitindo que a própria presença falasse mais alto do que qualquer palavra poderia. O chapéu surrado não era apenas um adorno. Era símbolo de uma vida inteira de trabalho, de dedicação e de aprendizado silencioso. E enquanto todos observavam, a percepção sobre o que realmente importa começou a se transformar. A aparência, o dinheiro e o status perderam relevância diante da integridade e da sabedoria de um homem simples que, por anos, cultivara a verdadeira essência da vida. Augusto, por mais que tentasse, não conseguia mais se impor. Sua arrogância, antes tão evidente, agora parecia frágil e ridícula diante da autenticidade e da firmeza de Zé Bento. E cada espectador sentia a verdade se desenhando. A grandeza não está em quem fala mais alto, nem em quem humilha, nem em quem ostenta. A grandeza se encontra naqueles que permanecem fiéis a seus valores, naqueles que enfrentam adversidades com paciência, humildade e fé, e que mesmo diante do desprezo e da injustiça, mantêm a dignidade intacta. O dia seguia com a luz do sol clareando cada detalhe da praça, e todos percebiam que a lição estava sendo internalizada de forma silenciosa, mas profunda. A grandeza oculta do simples não precisava de demonstrações externas. Ela se mostrava de forma natural, irresistível e transformadora. Cada pessoa que observava compreendia que, às vezes, a vida revela os verdadeiros vencedores de maneira discreta, mas inegável, e que o que parece pequeno e insignificante aos olhos do mundo
pode, na verdade, ser maior e mais poderoso do que qualquer ostentação. Augusto começou a sentir algo que jamais experimentara com intensidade: a vergonha de si mesmo. Cada gesto, cada palavra de arrogância que antes o fazia sentir-se superior, agora refletia sua própria fraqueza diante da integridade de Zé Bento. O público que antes se curvava ao seu poder, agora olhava com admiração para o caipira, percebendo que o verdadeiro valor não está em quem humilha, mas em quem mantém a dignidade, apesar da humilhação. O orgulho de Augusto começou a se desfazer como castelo de areia diante da força silenciosa do homem simples. A transformação não foi imediata, mas inevitável. Augusto, que sempre acreditou que status e dinheiro seriam suficientes para subjugar qualquer pessoa, agora via sua autoridade se desfazer. A arrogância, que ele vestia como armadura, começou a pesar sobre seus próprios ombros. Cada risada de desprezo que proferiu, cada gesto de menosprezo, voltou como um reflexo cruel, mostrando não poder, mas fragilidade. E o pior para ele era perceber que não havia ninguém para reforçar seu domínio. O público não só se afastava de sua postura, como começava a questionar sua própria admiração por ele. Zé Bento, de chapéu surrado e mãos calejadas, observava com calma. Ele não precisava se vangloriar, não precisava atacar ou humilhar de volta. A simples presença, o olhar firme, a postura de dignidade diante do público já eram suficientes para transformar o orgulho de Augusto em vergonha. Cada pessoa que assistia podia sentir a inversão de poder acontecendo diante dos próprios olhos. A arrogância do homem rico se desmanchava, enquanto a humildade e a firmeza do caipira se tornavam exemplos claros do que significa verdadeira grandeza. O vento soprava suave, mas carregava a energia da lição que se formava na praça. Augusto tentava recompor-se, buscava palavras ou gestos que pudessem restaurar a autoridade perdida. Mas a vergonha era mais forte que qualquer tentativa de controle. A consciência de ter subestimado alguém que carregava experiências, fé e resiliência tornou-se impossível de ignorar. Cada espectador sentia a mudança, absorvendo a lição de que o verdadeiro poder se manifesta na integridade e não na aparência, e que o orgulho sem fundamento é sempre passageiro diante de quem possui caráter. Os murmúrios na praça começaram a crescer, mas não de deboche. Eram murmúrios de reconhecimento, surpresa e reflexão. As pessoas compreendiam que o que viam não era apenas a queda de um homem arrogante, mas uma demonstração de que a vida, a experiência e a fé têm mais força do que qualquer status ou dinheiro. Augusto, que acreditava que poderia manipular todos, agora precisava encarar a própria fragilidade, a própria vaidade exposta. Ele sentiu pela primeira vez que, quando o orgulho se constrói sobre o desprezo pelos outros, ele pode facilmente se converter em vergonha diante da verdade. E enquanto Zé Bento permanecia firme, calmo, íntegro, o público absorvia a lição de que a grandeza não se anuncia nem se impõe. Ela se sustenta na paciência, na fé e na humildade. E mesmo diante da injustiça e da arrogância alheia, permanece inabalável. O orgulho do homem que se julgava superior se converteu em vergonha, enquanto a força silenciosa do caipira se tornava visível para todos. A verdadeira grandeza não se encontra naqueles que humilham, mas naqueles que resistem e permanecem íntegros, transformando a humilhação em vitória. O sol já começava a se pôr, tingindo a praça com tons dourados e laranjas, quando Zé Bento finalmente deu o passo que selaria aquela história. Ele ergueu a cabeça, ajeitou o chapéu surrado e, com a voz calma, mas carregada de autoridade silenciosa, começou a falar de sua vida, de suas lutas, de sua fé e de sua coragem. Cada palavra era carregada de experiência, cada pausa carregava significado, e cada gesto transmitia a dignidade construída ao longo de anos de trabalho e humildade. O público estava cativo, percebendo que aquele homem simples era muito mais do que qualquer rótulo que alguém ousara colocar sobre ele. Augusto, que outrora se sentia intocável, agora se via diante da grandeza de Zé Bento, incapaz de reagir ou refutar. Sua arrogância
desmoronava enquanto o caipira revelava uma força que não se compra, não se ostenta, não se grita. A força do caráter, da fé e da perseverança. O que antes era um insulto, ser chamado de ninguém, se transformou em um testemunho de que a verdadeira grandeza reside na essência e não na aparência. Cada espectador podia sentir de forma quase palpável que a humilhação inicial tinha se convertido em uma lição profunda de vida. As crianças que observavam começaram a sorrir, inspiradas pelo exemplo de coragem e dignidade. Os adultos, surpresos, reconheciam que haviam presenciado algo raro. A ascensão de um homem simples diante de todos, não com gritos ou demonstrações de poder, mas com a paciência, humildade e sabedoria que só o tempo e a experiência podem trazer. Zé Bento mostrava que ninguém é ninguém de verdade quando carrega fé, resiliência e bondade no coração. O vento carregava a energia daquele momento, movendo levemente as folhas das árvores e levantando pequenas partículas de poeira, como se a própria natureza quisesse testemunhar aquela virada. A praça, que antes havia sido palco de humilhação, agora se tornava espaço de transformação, reflexão e aprendizado. Cada espectador, sem perceber, sentiu-se tocado pelo poder silencioso da verdade e da integridade. O simples se tornara maior que todos, mostrando que o valor real não depende de títulos, riqueza ou aparência, mas da força interior, da fé e da coragem de permanecer íntegro diante das adversidades. Augusto recuava em silêncio, percebendo que o caipira havia vencido sem precisar lutar. Cada gesto arrogante que ele fizera parecia agora insignificante diante da grandeza de Zé Bento. A lição era clara: humilhar alguém por aparência ou posição não gera poder, gera apenas exposição e vergonha. O respeito, a admiração e a verdadeira autoridade vêm de quem tem caráter, experiência, humildade e fé para enfrentar o mundo com dignidade, mesmo quando chamado de ninguém. E assim, enquanto o sol se punha no horizonte, Zé Bento, de chapéu surrado e sorriso sereno, olhou para todos e disse com a sabedoria simples que carrega a força da vida: quem planta dignidade, colhe respeito, e até o vento sabe disso. A praça inteira ficou em silêncio, absorvendo a profundidade da lição, entendendo que a verdadeira grandeza não se anuncia, ela se vive e se demonstra na coragem de ser fiel a si mesmo.